Olá, pessoal. Aqui é a doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia e hoje a gente vai abordar um tema bem recorrente na nossa prática clínica e algumas provas de residência, tá? Que abrange a questão do ciclo menstrual e a menorreia, tá? O bloco de questões que a gente vai discutir na sequência, a maior parte fazem parte da banca da MP, que é uma banca que é conhecida por ter questões mais difíceis, que cobram alguns detalhes a mais. Mas vamos pra frente que a gente vai conseguir resolver elas, tá? Antes da gente ir para a nossa primeira questão, eu vou revisar alguns critérios que são importantes a gente relembrar, tá? Um dos critérios que é importante a gente lembrar é o que que é uma menorreia. Então, a menorreia quando a gente tem ausência da menstruação. A gente pode classificar ela tanto como uma menorreia primária quanto uma menorreia secundária. A menorreia primária é quando aquela paciente nunca menstruou, ou seja, ela nunca teve a menarca, tá? E para a gente dizer que ela tem uma menorreia primária, ou seja, ela não ter menstruado ainda é algo patológico para aquela paciente, a gente usa alguns critérios. Por exemplo, se a gente tem uma menina de 13 anos, né, mais de que, eh, 13 anos e não tem nenhum caractere secundário, ainda não teve a menarca, a gente vai dizer que é uma menorreia primária. Ou é uma paciente que ela tem desenvolvimento de caracteres secundários, mas ela tem mais de 15 anos e ainda não teve a menarca, também é considerada uma menorreia primária, assim como uma paciente que até 3 anos após da telarca, né, desenvolvimento do broto mamário, né, e ela não menstruou, sendo que a telarca começou antes dos 10 anos, também uma amenorreia primária. Outro conceito bem importante da gente relembrar, e vocês vão ver que isso é bastante cobrado nas questões, é o chamado teste de progesterona. É um teste que a gente utiliza na investigação de amenorreias, tá? Em que consiste a gente utilizar uma progesterona via oral para a gente ver, avaliar como é que vai ser a resposta daquela paciente quando a gente dá uma progesterona, né? Como é que ela vai responder do ciclo menstrual. Esse teste pode ter 2 resultados, então a gente faz uma progesterona de fase por 5 a 10 dias ou até 15 dias, a depender da literatura, e após isso eu vou avaliar se ela menstruou ou não, tá. Se a paciente menstruou, a gente diz que esse teste é positivo. Isso significa, me traduz que se a paciente menstruou, logo ela tem útero, ela tem estrogênio circulando, que para ela menstruar ela precisa de ter um endométrio ali que já tenha proliferado, né, para vir a progesterona e daí consequentemente depois se escamar. Também já me conta que essa paciente não tem uma obstrução ali do trato genital, porque acabou exteriorizando essa menstruação, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, em caso de anovulação crônica, como a síndrome ovários policístico, tá? E esse teste pode ser negativo quando a paciente, eu dou a progesterona e mesmo assim, depois de ter passado aquele ciclo, ela não menstruou. E o que que isso me diz, né? Que eu preciso continuar a minha menstruação. Por que que ela não menstruou? Será que tem alguma coisa obstruindo? Será que a falta de estrogênio, aquele endométrio não estava estimulado e eu dei a progesterona e por isso ela não menstruou, tá? Caso o teste venha negativo, a gente faz o teste de estrogênio e progesterona, tá? Nesse teste, também eu posso ter um resultado positivo, logo a paciente menstruou. Isso me traduz que, opa, há um hipogonadismo, ou seja, eu dei estrogênio, depois eu dei progesterona, com o estrogênio a paciente menstruou, havia falta de estrogênio. Mesmo assim, eu fazendo esse teste e ela não menstruar, o teste é negativo. Aí eu penso principalmente em obstrução e outras causas que aí eu prossigo. Então, dei uma breve relembrada disso para a gente conseguir resolver melhor as questões, tá? Então vamos para a nossa primeira questão, na questão então da MP, lá de 2017, pedidas adolescente de 15 anos de idade ainda não menstruou, possui caracteres sexuais secundários. O teste de progesterona e estrogênio foram negativos. Os testes hormonais, como realizados nessa paciente, são negativos nas seguintes doenças, com exceção de A. Ímã perfurado, B. Septo vaginal longitudinal, C. Síndrome de Ashman total, D. Insensibilidade androgênica total e E. Síndrome de Mayer-Rutansky-Kister-House. Então, o que que a questão quer? Que você saiba o que que é o teste de progesterona e estrogênio, como a gente acabou de rever. Então, ele diz que a paciente fez o teste de progesterona com estrogênio e ele foi negativo. E ele quer saber em qual das doenças, abaixo, ele é negativo, mas ele quer saber a exceção, ou seja, em qual que ele vai ser positivo. Então, na banca da MP tem que ter muito cuidado na leitura das questões. Ele quer saber em qual das alternativas abaixo eu vou fazer o teste e a paciente vai menstruar, tá? Então, alternativa A, no ímã perfurado, a paciente tem um defeito urogenital ali que vai impedir a esterilização da menstruação. Ou seja, a paciente
normalmente vai vir com quadro de amenorreia primária, ela vai ter sintomas menstruais, uma dor tópica, assim, mas ela não exterioriza a menstruação. Então, nesse caso, o teste negativo não é a resposta da questão. Letra B, septo vaginal longitudinal. É um defeito urogenital, mas ele não causa obstrução, ele não impede a esterilização da menstruação. Então, com o septo vaginal longitudinal, a paciente vai menstruar, tá? Então, o teste vai ser positivo. E como é o que a questão quer, essa é a resposta da questão. Mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa C, síndrome de Ashman total. A síndrome de Ashman é um defeito que a gente tem com formação de aderências sinéquias entre as paredes uterinas, tá? Fazendo com que ocorra uma obstrução ali no local, podendo levar a uma amenorreia. Isso acontece de forma adquirida, seja por a paciente ter feito uma curetagem, ter tido infecções endometriais, por exemplo, tá? A letra D, insensibilidade androgênica total. A insensibilidade androgênica total é uma doença hereditária que está ligado ao X e acontece em pacientes com cariótipo 46XY. O que acontece nesse paciente? Ela tem uma deficiência dos receptores de androgênios, então, por conta do desenvolvimento embrionário. Então, vai ter ausência de útero, de vagina. A vagina, ela é presente, mas ela é em fundo cego, tá? Tem ausência ou rarefação de pelos e ela vai ter uma genitália externa feminina, tá? Então, como ela não tem útero ali, a vagina em fundo cego, ela também vai ter esse teste negativo. E por último, a alternativa é a síndrome de Marfan-Kister-House, é uma anomalia congênita do trato genital feminino que ocorre com a disginesia gonadal, tá? Então vai causar uma amenorreia primária, porque tem atresia de vagina, tem anomalia uterina e tubária. Então também não é a resposta da questão, tá? A próxima questão é uma questão da MP, tá? Também de 2017, daquela mesma prova da questão anterior, tá? Diz assim: senhora de 36 anos não menstrua há 70 dias. Até então, sua menstruação era a cada 60, 50 dias, duravam 2 dias em quantidade pequena. É gesta 2, 2 cesáreas aos últimos 5 anos, laqueada há 5 anos. No exame físico, observa-se mamas normais, pilificação ginecóide normodensa, genitais externos normais, toque ginecológico com colo uterino anteriorizado com mobilidade dolorosa diminuída, corpo retrofletido. O teste da progesterona foi negativo e o do estrogênio foi positivo. A dosagem hormonal demonstra um FSH muito elevado. Qual seria a alternativa mais correta para este caso? Alternativa A é a amenorreia secundária idiopática. Alternativa B é uma amenorreia do compartimento 1. Alternativa C é uma amenorreia do compartimento 2 por falência ovariana precoce. D é uma amenorreia do compartimento 3 e E é uma amenorreia do compartimento 4. Essa questão, novamente, ela quer que você saiba o que é o teste de progesterona e o teste de estrogênio, né, com progesterona, o que significa um ser negativo ou positivo, e ele relembra alguns conceitos sobre esses compartimentos, tá? Então, primeiro, ali, só relembrando a questão, a paciente teve um teste de estrogênio positivo, ou seja, foi feito esse teste de estrogênio com progesterona e ela menstruou. Isso me diz que ela estava com falta de estrogênio. Além disso, ele me traz dados sobre o nível de FSH. E aqui dando uma pincelada e relembrando o ciclo menstrual. Então, mas a gente vai falar um pouquinho disso, mas se eu tenho FSH muito elevado, é porque aquela gônada, daquele ovário está começando a entrar em falência, logo não tá tendo feedback negativo lá para a hipófise e o FSH tá ficando mais alto, tá? A resposta para essa questão é a letra C, que diz que é uma amenorreia do compartimento 2 por falência ovariana. E o que são esses compartimentos? Então, se convencionou que quando a gente está falando ali de ciclo ovulatório, do eixo hipotálamo, hipófise ovariano, a gente vai dizer que o compartimento 1 é o útero e vagina, o compartimento 2 são os ovários, o compartimento 3 é a hipófise e o compartimento 4 é o hipotálamo. Então, essa questão cobrava esses conceitos bem mais específicos, tá? Então, relembrando isso, a gente chega que a resposta da questão é a alternativa C, tá? A próxima questão também é da MP, do mesmo ano de 2017. Usuária de 47 anos menstruou pela última vez em 10 de junho passado. Relata que há 1 ano e meio estava menstruando a cada 60 a 90 dias. É laqueada há 15 anos. A dosagem de FSH resultou em 57,68 e o estradiol foi de 37,34. Diante do exposto, a conduta seria: um breve comentário sobre essa questão. A banca deu um gabarito oficial sobre essa questão,
Mas a gente vai analisar uma por uma as alternativas e a gente vai chegar à conclusão que não tem alternativa correta. Até teve recurso naquela época, mas teve eu vou dizer qual que foi que a banca deu como correta, mas pra gente entender. Então ele cobra de novo essa questão de, amenorreia, tá? Essa questão do ciclo fisiológico em relação ao nível de estriol FSH. Essa questão tá abordando especificamente aquele tempo de perimenopausa, o que que é menopausa. Considerando que as provas de residência normalmente são aplicadas no final de ano, outubro, novembro, como é o caso da NP, e ele disse no enunciado da questão ali que, a paciente menstruou pela última vez em junho, então tem menos de um ano que ela não menstruou. O conceito de menopausa, que é a data da última menstruação, é quando se fica um período maior do que um ano sem menstruar. Então a gente tem um diagnóstico clínico. A dosagem de estradiol FSH guia bastante a gente, mas o diagnóstico é clínico. Sabendo disso, alternativa A, indicar teste de progesterona. Então, não existe uma indicação de fazer um teste da progesterona para você fazer o diagnóstico da menopausa, tá? Então, essa alternativa estaria errada, mas é o que a banca deu como alternativa correta para essa questão, tá? Alternativa B, indicar dosagem de progesterona e estradiol. Lembrando que a dosagem de rotina ela não é necessária para diagnóstico, pois o diagnóstico ele é clínico. Sim, a dosagem me auxilia em casos que eu tenho dúvida ou a paciente estava fazendo algum anticoncepcional, seja progesterona isolada ou combinado por muito tempo, então eu vou parar e depois eu vou dosar para avaliar, né? Lembrando que precisa parar pelo menos ali 30, 60 dias, tá? Letra C, informar a paciente que ela já se encontra na menopausa, então não deu um ano, né, considerando a data que ali a prova aconteceu, então ela já ainda, não teve a menopausa, lembrando que a menopausa é uma data, a fase depois da menopausa é o climatério, tá? Letra D, dosar LH, pois a dosagem de FSH e estradiol é insuficiente para o diagnóstico da menopausa. Novamente, o diagnóstico é clínico. E alternativa E, como a paciente não apresenta nenhuma sintomatologia climatérica, recomendaria retorno em um ano. Ele não fala muito sobre, sintomas que a paciente estava tendo, somente sobre essa irregularidade menstrual que ela vinha tendo, ciclos mais longos, tá. Mas mesmo assim, ela se uma paciente apresenta se estaria numa perimenopausa pelas informações que o enunciado traz, a gente não largaria esse paciente para voltar em um ano, né, a gente acompanharia mais de perto, lembrando que a gente precisa fazer um acompanhamento geral de tudo que vai acontecendo nessa paciente ali na perimenopausa, tá. Próxima questão também é da MP, lá de 2018. Sobre o teste de progesterona e estrogênio na investigação de amenorreia, não estaria correto afirmar. 1. O teste de progesterona só é positivo se o endométrio for previamente proliferado pelo estrogênio. Sim, essa está verdadeira. Então, como a gente já comentou lá na primeira questão, quando a gente reviu o que que era o teste da progesterona, a gente viu que a gente precisa ter o endométrio proliferado, ou seja, ter uma ação do estrogênio naquele, endométrio, para quando eu fizer o teste da progesterona, dando ali aquele ciclo de progesterona para a paciente, ela venha a menstruar. Então, se eu dei a progesterona, ela menstruou, quer dizer que aquele endométrio estava proliferado. Essa é a alternativa verdadeira. Lembrando que a questão está procurando o que está errado, tá? Alternativa 2. Na menopausa, o teste de estrogênio é negativo. Falso, né? Porque se a gente for realizar o teste de estrogênio e progesterona ali na menopausa, então a gente tem um endométrio que está atrófico, que vai receber um estímulo do estrogênio e depois um estrogênio com a progesterona, isso vai resultar em sangramento vaginal. Então seria um teste positivo, tá? Porque eu vou dar estrogênio que é algo que ela não tem ali na pós-menopausa, que vai estimular aquele endométrio e depois vai ter uma resposta combinada do estrogênio e progesterona, ela vai vir a sangrar, tá? Claro, não é indicado a gente fazer isso pós-menopausa, mas hipoteticamente, como é o que traz a questão, seria positivo, então essa alternativa é falsa, tá? Lembrando que isso que a questão está procurando, são alternativas falsas. Alternativa número 3. No septo vaginal longitudinal, o teste de progesterona é negativo. De novo, a gente se vê como a banca tende a repetir as coisas, né? Então, lá na primeira questão, ele já abordou o que que seria esse septo vaginal longitudinal. Então, só relembrando que a gente tem a vagina, né? E esse septo, ele meio que divide a vagina em duas porções, mas ele não obstrui. Isso pode ser de diferente tamanho, depender qual do defeito digital que aquela paciente tem, tá?
mas ele não vai obstruir. Então, se o septo vaginal foi o único diferente que tiver naquela paciente, o teste da progesterona vai ser positivo e não negativo, como ele afirma, tá? Alternativa 4. Na disgenesia gonadal total X0, o teste de progesterona poderá ser positivo, tá? Isso é verdadeiro por conta dessa palavra poderá, tá? A disgenesia gonadal total X0 é a síndrome de Turner, tá? Em quase 100% dos casos não vai ocorrer menstruação, mas ali, em alguma porção, até uns 10%, pode vir alguns folículos remanescentes e pode ocorrer menstruação. Então essa alternativa, ela está verdadeira porque diz poderá, tá? Então tem que ter muito cuidado ao ler o enunciado ali das questões. E a alternativa 5, o teste de progesterona e estrogênio negativos impõe a dosagem de FSH, LH, estradiol, prolactina e TSH. Não, não, isso é falsa essa alternativa, porque a gente seguindo a propedêutica de investigação, se a gente tem um teste de estrogênio e progesterona negativos, ou seja, eu estimulei, a paciente não menstruou, eu preciso ir pensando na minha sequência de investigação, que seria, por exemplo, haver uma obstrução desse trato genital. Então, eu vou investigar os fatores obstrutivos, como exames de imagem, o exame físico, tá? Então, necessariamente que já eu vou impor, né, obrigatoriamente a dosagem desses hormônios. Então, assim, fica como alternativa correta da questão, alternativa 2, 3 e 5, pois o que contempla o enunciado é o que não está correto, tá? Questão 5, também da MP de 2018, tá? Então, uma jovem de 17 anos, do sexo feminino, queixa-se que não menstrua há 4 meses. Conta que um ano antes da menstruação parar, menstruava a cada 45, 60 dias. Há 2 meses atrás, outra médica lhe prescreveu medroxiprogesterona 10 miligramas via oral por dia durante 10 dias e após 4 dias a interrupção teve sangramento menstrual. Nega outros sintomas, comorbidades, antecedentes pessoais relevantes. Nega uso de medicamentos e drogas ilícitas. Nega cesarca. A dosagem do hormônio tireoestimulante foi de 11,38 e da prolactina de 41,67. Dosagem de FSH, LH e estradiol dentro dos valores normais. Em relação ao caso acima apresentado, não seria correto afirmar. Então, de novo aqui bastante atenção, que a questão pede o que não é correto afirmar. Vamos para as alternativas e aí a gente vai comentando algumas questões do enunciado. Alternativa número 1. Teste de progesterona positivo com dosagem de FSH dentro da normalidade pode denunciar comprometimento do compartimento 1, 3 e 4. Então, de novo, ele cobra aquela questão de o que são os compartimentos, tá? Então, relembrando, compartimento 1, útero, vagina, compartimento 2, ovários, compartimento 3, hipófise e compartimento 4, hipotálamo, tá? Essa alternativa é falsa, porque se houvesse comprometimento do compartimento 1, a paciente vai ter uma obstrução, por exemplo, e ela não menstruaria. Então, o teste de progesterona não seria positivo, tá? Então, já isso só por si só já elimina essa primeira alternativa e diz que ela é falsa, tá? Alternativa número 2. O hormônio liberador de tireotrofina diminui a liberação de GnRH. Sim, por conta do feedback negativo, tá? Então, ela vai abordando essa questão, alguns detalhezinhos a mais de toda aquela estimulação hipotálamo, hipófise, lembrando também de liberação de TSH, tá? Então essa alternativa é verdadeira, porque a gente vai ter um feedback negativo ali no local, tá? Alternativa número 3. O hipotireoidismo normalmente cursa com diminuição de serotonina e dopamina. Sim, essa alternativa tá certa. O hipotireoidismo vai levar à redução de neurotransmissores. Então, cobra um conceito bem mais, algo mais conceitual, né? Isso é algo que a gente precisa saber. Então, o hipotireoidismo leva à redução de neurotransmissores. Alternativa número 4. O valor da prolactina é compatível com a adenoma hipofisário e, por isto, são indicadas a ressonância magnética. Vamos voltar lá para o enunciado. Ela diz que a paciente tem uma prolactina de 41, tá? Elevações da prolactina, um pouco acima ali do nível de referência, mas que são abaixo de 100, principalmente abaixo de 200, a gente precisa pensar em outra causa. Por exemplo, o próprio hipotireoidismo pode levar à elevação da prolactina. No caso do enunciado dessa paciente, ela tem um hipotireoidismo
importante, um TSH de 11,38, tá, que inclusive está sendo sintomático, podendo ser a principal causa dela estar em amenorreia, tá, e como consequentemente a gente tem essa elevação da prolactina. Quando a gente tem uma prolactina acima de 200, isso chama bastante a atenção para a investigação de adenomas hipofisários, e aí sim demanda a solicitação de uma ressonância de sala túrcica para a gente investigar se existe ou não um adenoma ali no local, tá? Alternativa número 5. O tratamento com levotiroxina poderá restabelecer os ciclos ovulatórios, tá? Essa essa alternativa ela até deixa dúbia, né, porque ó, se eu dou levotiroxina, que estou tratando o hipotireoidismo nessa paciente, vai melhorar os níveis de TSH, consequentemente vai estabelecer os níveis de ciclos ovulatórios. Mas o que que deixou falsa essa alternativa? Porque, não é necessariamente a levotiroxina em si, o hormônio que vai estabelecer o ciclo ovulatório, mas sim é a normalização dos valores da prolactina que vai restabelecer o ciclo ovulatório, tá? Então, por isso que isso deixa essa alternativa errada, porque não é a levotiroxina. A levotiroxina vai normalizar o hipotireoidismo, consequentemente normaliza o nível de prolactina e por normalizar o nível de prolactina que ela vai retornar ao ciclo ovulatório. Então, o que fica como, resposta dessa questão é de que não seria correto afirmar que estaria correto não seria correto, então alternativa 1, 4 e 5, que é a alternativa D. E vamos para a nossa última questão desse nosso bloco hoje, tá? Então, a próxima questão da NP de 2018, tá? Em relação ao pico ovulatório do LH, é verdadeiro afirmar que os seguintes eventos podem estar associados. Então, antes de eu ler as alternativas, essa questão vai relembrar conceitos sobre o ciclo e a fisiologia menstrual. Então, tem uma imagem que eu vou pedir para colocar na tela, que relembra um pouquinho de como acontece esse ciclo menstrual, né? Tanto ali a nível endometrial, tanto a nível lá da hipófise, a liberação de hormônios, tanto a nível ali de ovários, tá? Então, lá iniciando o ciclo menstrual, a gente tem a fase folicular. Então, lembrando que o ciclo menstrual é dividido na fase folicular e a fase lútea. A fase lútea começa logo após a ovulação e a fase fixa do ciclo, ela sempre vai durar 14 dias. A fase que varia o número de dias é a fase folicular, que antecede a ovulação. Então, lá no início, a gente tem níveis de LH e de FSH mais estáveis, e aí eles vão aumentando gradativamente à medida que se aproxima a data ali da ovulação. Enquanto diz isso, lá nos ovários são estimulados e recrutados vários folículos, até um que vai ser o escolhido ali para menstruar. E a nível endometrial, o endométrio está sendo proliferado, tá? Depois que ocorre a ovulação, a gente tem o endométrio que fica mais secretor, muda as artérias espiraladas ali dentro, tá? E a gente tem a variação hormonal. O que é importante a gente lembrar aqui para resolver a questão? Que o que determina a ovulação é o pico de LH, que acontece antes, e logo após esse, né, algumas horas depois que a gente tem a ovulação. Então, relembrando isso, vamos para nossas alternativas. Então, alternativa 1. Aumento da produção androgênica pelas células da granulosa dos folículos terciários. Então, lembrando que a nossa questão quer saber em relação ao pico do LH. Então, o LH fez um pico, nesse período vai acontecer um aumento de produção androgênica pelas células da granulosa? Não, essa alternativa está errada, porque ele relembra uma teoria chamada teoria de duas células. Existem as células da granulose, que são mais internas no folículo, e as células da teca, que são mais externas, tá? A célula da granulosa não é quem faz a produção androgênica, é a célula da teca, por isso que essa alternativa a 1 está errada, tá? Alternativa 2. Aumento da descamação de células eosinofílicas do epitélio certificado cérvico-vaginal. Está verdadeira essa alternativa. Então, o pico de LH, tá, está relacionado ao aumento ali do início da produção de progesterona, que promove o aumento de população de leucócitos lá no epitélio vaginal. Isso leva à descamação do mesmo, tá? Então, de novo, uma questão um pouco mais conceitual, mas que está relacionado com a fisiologia ali do ciclo menstrual, tá? Alternativa 3, o aumento da mucina no muco cervical acontece ali, antecedendo
próximo ao pico do LH? Não, não ocorre, tá? O que ocorre é o aumento do músculo cervical, ele está associado ao aumento do estrogênio e não ao pico do LH, tá? Então, por isso que tá errada essa alternativa. Alternativa número 4, aumento da tortuosidade das glândulas do epitélio funcional. Errado, né? O aumento da tortuosidade das glândulas ali do endométrio vai acontecer na segunda fase do ciclo, na fase lútea. Então, depois de ter ocorrido o pico de LH, tá? E alternativa número 5, o aumento da androstenediona nas células da técula de folículos primários recrutados. Essa alternativa é verdadeira, tá? Então, a gente tem o estímulo de LH lá nas células da teca. As células da teca são responsáveis pela produção de androstenediona e testosterona. Essas duas moléculas passam para a célula da granulosa, que com o estímulo de FSH vão produzir o estrona e estradiol, tá? Então, é verdadeira essa alternativa. Então, assim, a gente consegue responder a nossa questão, tá? Que ele quer, que é verdadeiro afirmar de que a alternativa número 2 é a alternativa número 5, tá? Então, essas eram umas questões para a gente dar uma pincelada sobre os conceitos de amenorreias, alguns conceitos de ciclo menstrual, que é um assunto mais denso, né? Na aula, especificamente disso, é abordado com mais detalhes, né? Então, eu relembrei alguns assuntos que a gente precisa para resolver essas questões e para mostrar, né? A gente pegou questões toda ali de uma mesma banca, como aquilo acaba se tornando um pouco mais repetitivo, tem algumas coisas que aquela banca gosta de cobrar, como agora no caso da MP que a gente estava falando, ela gosta muito desse conceito, teste da progesterona, teste do estrogênio, essa questão de que são os compartimentos quando a gente fala de amenorreia, né? E a teoria das 2 células, a célula granulosa da teca, é algo também que várias bancas gostam de cobrar e entender o que são essas células, onde se localizam e o que cada uma produz, tá? Então é isso, gente, um grande abraço e até a próxima.